E aí, pessoal, tudo belezinha? Mister Darkness aqui novamente para outro react aqui sobre o Milei, velho. O Milei é foda demais. Olha aí, pessoal, Javier Milei esteve no Brasil de fato, conforme previsto e esperado, lá na Conferência de Política, Ação e Conservadora, CPAC, que aconteceu lá em Balneário Camboriú, ontem, sábado e hoje, no domingo, dia 7. Então, Javier Milei esteve hoje por lá, fazendo a sua participação, fez o seu discurso ali, muito bacana, muito interessante, uma estratégia muito boa, de fato, no discurso dele. O cara sabe falar e sabe o que falar, né? Não tocou no assunto aqui do Lula, né? Não falou nominalmente do Lula nem nada do tipo, mas É porque o Lula não é relevante, né? Pelo menos não para a liberdade. Então, tipo, deixa o Lula pra lá, cara. O Lula é só um esquerdista lá que tá tentando lascar a população e conseguindo, mas uma hora ele vai ter que sair dali. afirmou que o Bolsonaro é perseguido aqui no Brasil. Importante falar isso aí. Enfim, né, um resultado muito bom desse discurso, com certeza. Ele era, de fato, a sensação do evento e até teve aqui uma reuniãozinha fechada com o Tarcísio, o governador de São Paulo, o Jorginho Melo, governador de Santa Catarina, e o próprio Bolsonaro também. Muito interessante isso. Vamos conversar então sobre a participação do Milei na CPAC, mas antes não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? É, pessoal, faça isso daí também no meu canal, não esqueça não. Então, o Milei foi ovacionado logo na chegada lá em Balneário Camboriú, que é onde é esse evento, recebido ali na entrada pelo Bolsonaro, é claro, um baita encontro, diga-se de passagem. O Milei é extremamente carismático, é importante frisar isso. O cara é uma celebridade mundial, a essa altura do campeonato não tem muito o que dizer aí, né? Acompanhado pelo Tarcísio, mais um monte de gente ali, um esquema de segurança, obviamente, para conduzi-lo ao evento, mas a grande celebridade do CPAC, sem dúvidas, foi Javier Milei, né? É, cara, o Milei aí é o maior libertário que a gente já viu, cara. Isso sim é que é libertário, promovendo a liberdade do jeito certo. É nóis! Então, ele disse no seu discurso, de maneira geral, que o Bolsonaro está sofrendo perseguição judicial no Brasil, uma baita de uma verdade. Diga-se de passagem aí, né? Parece É muito descarado, cara, a perseguição que o homem sofre. É descaradíssimo. Coisas que, se ele dissesse, ele ia pra cadeia na hora, o Lula vai lá e diz e ninguém fica. Ninguém nem cora. O Lula diz umas coisas absurdas e todo mundo é de boa, porque é o Lula, né? O Lula pode. que ele fez o discurso de encerramento do evento aí, inclusive, e o Milei afirmou ainda que a liberdade de expressão está sob ataque na América Latina, né? Vamos ver a repercussão do discurso dele aí, porque você sabe, né? O pessoal fica meio bravo da esquerda aí e acabam confirmando esse tipo de afirmação logo na sequência com suas ações, né? O pior é aqueles tipo. A gente diz. A liberdade de expressão está ameaçada. Aí a esquerda. Como ousas? Nós vamos proibir que você fale isso. Ora, mas essa, como assim liberdade de expressão ameaçada? Citando nominalmente uma parte do discurso do Milei aqui. O socialismo é terrível. Os governos que resistem terminam sendo rechaçados pela sociedade ou violando a liberdade para se manter no poder. Eles estão dispostos a distorcer as regras. Veja o que passou na Venezuela, uma ditadura sanguinária. Veja o que passou na Bolívia em 2019. Veja a perseguição judicial que nosso amigo Bolsonaro está passando aqui no Brasil, né? Então, é uma ótima afirmação dele aqui, sem dúvidas, nada a acrescentar nesse sentido, né? Milei criticou a parte econômica dos governos esquerdistas também da América Latina, é o grande ponto dele, na verdade, o grande trunfo dele também é a economia, e é claro que ele tem que se focar nesse ponto, né? Mesmo porque ele é o único que estuda a única escola de economia realmente verdadeira, que é a escola austríaca. Não é essa porcaria keynesiana que esses esquerdistas usam, que só faz dar mais poder ao governo e lascar a população. E afirmou do problema dos altos gastos públicos dos governos latino-americanos, né? E que os políticos, como o Lula, diga-se de passagem, né? Só se preocupam em favorecer amigos empresários, né? E aí, por conta disso, os governantes hipócritas se tornam multimilionários, né? Então ele até citou exemplos aí de alguns políticos e tudo mais aí, né? Falou da liberdade de expressão, uma coisa muito importante de fato aí, né? Criticou Cuba, Nicarágua, Venezuela,
falando que são países que vivem ditaduras assassinas, né? Mas não falou nem das questões aqui do Brasil de forma específica, do governo brasileiro, nem falou do Lula. Isso é muito importante, né? Quando ele subiu ao palco, o pessoal tava gritando lá, Lula ladrão, seu lugar é na prisão, né? Mas o Milei mesmo não falou nada desse sentido aí, né? Rapaz, imagina ele. Lula, ladrão, seu lugar é na prisão. Mãe, rapaz, o Lula. Eu não aguento, não, cara. Eu não aguento, não. O pessoal fala na cara dura, cara. E é porque o Lula tava lá. Ele deve ter ficado puto. Tenho certeza que ele ficou puto. Ele com certeza ficou putinho. E deve ter dito umas coisas horríveis. Tenho certeza que o Lula disse que ele deve ter chamado esse povo aí de todo nome. Pode ter certeza. Ai, ai. E participou ali junto com um monte de gente que estava no palco ali e tudo mais, né? Enfim, o Bolsonaro falou que tá enfrentando 300 processos aí, né? Bastante coisa, vai dar bastante trabalho, sem dúvidas, né? Então, aqui inclusive o Milei citou o filho do Nicolás Maduro, né? A família dele, né? Os filhos, que são bilionários que vivem como se tivessem inventado o Google, né? Pois é, não fizeram nada e são bilionários, sem dúvidas, né? E aí ele citou o caso da Argentina, falando. Por que será que eles são bilionários? Por que será, né, cara? Logo num país ali que não tem nada de tão útil assim para enriquecer, quase ninguém consegue ficar rico ali, só consegue ficar mais pobre, mas mesmo assim, os políticos estão sempre ricando, seus filhos estão sempre ricando, os amigos do rei estão sempre ricando. Por que será? Nossa, quem poderia imaginar, né? Falando que é uma tragédia, uma catástrofe aqui intermediária, né? Porque tentaram fazer o programa socialista por completo na Argentina e não conseguiram fazer aí, né? Porque o povo argentino, nas palavras do Milei, protege a propriedade privada e não aceitam ser dominados facilmente dessa maneira aí, né? Então, de fato um discurso aqui muito interessante da parte dele e acertado do ponto de vista estratégico. Um discurso que critica o que deve ser criticado, a censura, a perseguição ao Bolsonaro, a esquerda de maneira geral, os governos socialistas, e um discurso que defendeu aquilo que precisa ser defendido, as liberdades, especialmente a liberdade econômica, né, que é a chave para o progresso de qualquer país. E não ficou batendo no Lula. Isso aí. E eu diria mais, não existe nenhuma outra pauta mais importante do que a econômica. Todas as outras são secundárias, terciárias e tudo mais. Nenhuma é mais importante do que a econômica, porque com a econômica, você fazendo o país prosperar, o que na verdade significa fazer a população prosperar, você fazendo isso, todas as outras podem ser feitas depois. Porque é muito mais importante fazer o povo ter saneamento básico, poder de compra para não passar fome, tudo isso aí é muito mais importante do que essas outras pautas aí irrelevantes de primeiro mundo que esses esquerdistas gostam de importar, sabe? Eles não podem ver pauta de primeiro mundo que tenta importar para cá. É fundamental, porque se você está acompanhando essas notícias nos últimos dias, você sabe que o governo Lula ficou bravinho porque o Milei não quis ir lá na reunião do Mercosul, mandou uma representante no lugar dele e não fez questão nenhuma e veio aqui para o Brasil para encontrar com Bolsonaro e outros políticos de direita e tudo mais. E eles ficaram com aquele papo de que, não, se o Milei subir o tom contra o Lula, aí vai ser um incidente diplomático, vai ter um problema aí, uma situação a ser resolvida, etc. É uma grande bobagem, é claro, né? Sem dúvidas, mas esse era o ponto, era o gancho que o pessoal da esquerda queria. Eles querem que o Milei fale do Lula. Aí o Milei vai lá e não abre a boca para dizer uma palavra sobre o Lula. Nem cita o nome dele. Aí os esquerdistas ficam putos, cara. Como é que eles vão arranjar munição para fazer as narrativas, né? Se não tiver, né? É uma pena. Lançar para ver se caía, né? Se o Milei pegava esse anzol aí. E a verdade é que não, ele não caiu nessa provocação, fez o discurso dele extremamente técnico, ignorando por completo o Lula. Isso é muito importante, porque não tem nada o que se falar a esse respeito agora, né? Fizeram toda uma propaganda, todo um frenesi de que o Milei iria ofender o Lula e coisas do tipo aí, né? Aquele cara lá, esqueci o nome do senador que falou, né? Não podemos aceitar um cara falando mal do presidente da República ali.
etc, né? Então, Milei poderia ter chamado Lula de corrupto e de não sei mais o que, preferiu nem tocar no assunto, fez muito bem, o discurso dele ficou excepcional, é claro, cumpriu o papel dele ali de ser a grande estrela, o grande evento do dia, deixou a esquerda brasileira extremamente mordida e ajudou a reforçar a direita brasileira, né? A unificar mais essa direita brasileira que precisa disso, de bons exemplos, e de caminhar mais de uma forma unida, né? Parar com as guerrinhas, as briguinhas internas e agir de forma mais estratégica se eles desejam voltar ao poder, é claro, né? É porque a esquerda brasileira, ela é muito unida, porque ela existe aqui lavando a mente do povo há séculos. Enquanto a direita aqui está só começando a aparecer ainda. O pessoal nem sabe o que é direita ainda, direito, cara. Não tem nem ideia do que é direita de verdade, sabe? E é claro, a esquerda chama logo essa pequena direitinha que tá mais pro centro do que qualquer coisa, de extrema direita. Aqui só tem a esquerda e a extrema direita, ultradireitista. Então, o Milei teve uma reuniãozinha aqui fechada com, conforme eu falei, né, o Bolsonaro, o Tarcísio de Freitas e o Jorginho Melo para trocar alguns assuntos aqui e tudo mais. O Eduardo Bolsonaro participou também, né? E quem mais aqui? A Karina Milei, que é a irmã do Javier Milei, inclusive. São esses que estão na foto aqui. Portanto, né? E aí ele ganhou a medalha ali dos 3 Is, né? Do Bolsonaro, o imbrochável, o imorrível e o incomível, né? E o Milei, é claro, que entrou na brincadeira e tudo mais, né? Então, parece aqui, de acordo com o Manuel Adorni, né? Que o Milei, o Bolsonaro e os outros discutiram a importância de facilitar o comércio entre os países, né? E foi manifestado o apoio ao Milei pelas mudanças que ele está fazendo lá na Argentina, né? Lembrando que se tem uma coisa que evita guerra, é justamente comércio entre países, cara. Porque países comerciando não estão invadindo. Certamente mais alguma coisa foi conversada ali, sem dúvidas. Imagino que questões estratégicas a respeito da direita no Brasil, de como agir e tudo mais. Mas, de maneira geral, podemos considerar isso aqui um baita sucesso da direita brasileira. Repito o que eu falei no meu primeiro vídeo sobre essa reunião, esse evento, essa conferência, o CEPAC. Aí precisa de mais coisas do tipo aqui no Brasil, né? A direita é muito boa para organizar manifestações públicas, motociata e encher a praia de Copacabana, encher a Avenida Paulista, mas falta esses eventos aqui. Entre muitas aspas, vamos colocar aí uma aristocracia da direita, né? As pessoas as maiores lideranças da direita, vamos colocar assim, né? É importante ter No Brasil, a aristocracia é toda esquerdista mesmo. Ih, velho, é foda. esse tipo de conferência para troca de ideias, para fazer o network, e eu acho que esse evento aqui cumpriu muito bem esse papel. E ter o Javier Milei nessa história foi muito importante, né? Até porque o sujeito tem estilo, né? De terno e tênis. Eu não sei se é porque ele é baixinho e queria um tênis mais alto, mas o cara tem estilo de fato, né? Não dá pra negar. E uma bolsinha ainda, realmente o cara não é fácil não, né? Mas ele colabora bastante nesse sentido, uma grande figura, e deixa a esquerda brasileira mordida porque ele não veio conversar com o Lula ainda, né? Mas, pra falar a verdade, quem liga pro Lula? Mas me diga aí, o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima. Meu amigo, Milei é o cara. Eu quero acompanhar todos esses 4 anos que ele vai ter lá para ver o que a esquerda vai apontar para tirar ele do governo. Porque eu tenho certeza, cara, a esquerda vai fazer absolutamente de tudo para que ele não se reeleja. Mas aí, vamos ver como é que vai ficar o governo dele, a economia, durante esses 4 anos. Porque em 6 meses o homem conseguiu acabar com a inflação, velho. E a inflação de verdade. Não foi aquela inflação de mentirinha que o pessoal chama de aumento de preço de inflação, não. Ele conseguiu acabar com toda a emissão de moeda. O homem é foda. Escola austríaca é o que há. Bom, pessoal, esse vídeo fica por aqui. Muito obrigado por terem assistido até o fim. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e comentar com suas opiniões. Considerem também ativar o sininho para serem notificados das lives e vídeos. Meu nome é Mr. Zaknis, um grande abraço por trás com muito carinho e até a próxima. Fui!